Fala rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Noob trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. É o seguinte, rapaziada. Eu me deparei aí com o canal do Capixaba, ele mostrando lá o Discord, né, oficial do jogo, Infestation, e falando lá que o pessoal tá colocando as opiniões lá. Então eu vou fazer a análise do jogo aí pra vocês e vou também dar a minha opinião sobre coisas que poderiam mudar e coisas que agregariam traria um certo valor para o modo Survivor. E vou tentar deixar traduzido em legendado, né, em inglês, para ver se chega até o pessoal e ver se eu consigo desenvolver aí isso tudo que eu vou falar em texto e mandar lá para eles no Discord também. Então, se você quiser avaliar as propostas que tem lá e que também quiser fazer a sua de melhoria do jogo, feedback, né? Eu vou deixar o Discord do Infestation na descrição. Beleza? Valeu, vamos pro vídeo. Depois de basicamente 120 horas jogadas aí, rapaziada, tô trazendo análise para vocês do modo Survivor do Infestation, da nova atualização que teve do dia 9/11, voltando às origens. Então, rapaziada, vamos lá para análise. Vamos começar aqui, ó, sem roteirinho, tá? Só alguns pontos e coisas específicas aí que eu gostaria de falar do jogo. Level designer, rapaziada. Tem o tutorialzinho ali, mas não te introduz 100% nas coisas possíveis do jogo. Então, colocaria aí um level designer 5 de 10, beleza? Agora assim, ó, disponibilidade. Pô, tá bacana, rapaziada. Pra quem é do Brasil, jogo grátis, sobrevivência apocalipse zumbi. Sabe o quanto é difícil de ter servidor com estabilidade, com ping baixo. Esse jogo traz isso pra gente. Então tem servidor na América do Sul, mais focado no Brasil. Servidor na América do Norte. Servidor europeu, servidor de Hong Kong e Oceania, rapaziada. Isso é legal. Para brasileiro isso é muito bom. Então 10 de 10 aqui, fácil. Os gráficos, rapaziada, os gráficos, cara, para um jogo de 10, 12 anos atrás aí, mais ou menos, os gráficos são aceitáveis nos dias de hoje. Se a gente levar em consideração a data que esse jogo foi lançado, para mim o gráfico era muito bom. Hoje em dia é um gráfico aceitável, só que ainda bonito. Então, para mim, ó, 8 de 10, tá? Então, como é uma análise, toda análise tem uma pitada de opinião, né? E não tem como fugir disso. Você tem que ter uma opinião sobre aquilo. Então, pra mim, é 8 de 10 por causa do tempo, né? Por exemplo, do tempo que esse jogo foi lançado, tá? Não é um jogo antigo, não foi lançado ontem. Então, gráfico aí, né, velho? 8 de 10, porque é um gráfico bonito, velho. Pros dias atuais ainda. Não é um gráfico feio, horroroso. Jogabilidade, rapaziada. A jogabilidade desse jogo é meio complexa, né? Os comandos são tranquilos, tá? Os comandos do jogo são tranquilos. Não vai ter tanta dificuldade. É bem tranquilo o comando. Mas a jogabilidade você pena um pouquinho. Principalmente para lidar com zumbis e zumbis corredores que geralmente são um pouco bugados, tá? Zumbi corredores dá muito trabalho para quem é iniciante, quem não tem skill de melee upada, cara sofre. Para quem já é macaco velho, acaba que não sofre tanto, mas ainda assim é prejudicado por causa de um, tipo, ele dá tipo um stuttering, sabe, rapaziada, no meio da animação. É meio complicado. Zumbi corredor é ruim. Mas falando da jogabilidade no geral, cara, daria uns 6 de 10, 7 de 10. É uma jogabilidade tranquila, só que você tem que dominar muito bem, né? Você tem que aprender a ter habilidade no jogo. Quando você começa, você vai sofrer bastante. Você vai morrer muito pra zumbi. E, e pra player, nem se diga, né? Então, a jogabilidade é... Quando você começa, você vai penar. E depois que você pega a habilidade, você vai ter acostumado, né? Então, pra mim, a jogabilidade do jogo aí é uns 6 de 10. Dificuldade pra aprender. Depois que aprendeu, fica fácil. Mas, com algumas nuances. Uma hora você vai passar uns perrecos aí. Bom, rapaziada, e chegamos na hora que eu queria falar sobre o jogo em si, né? Infestation fez parte da minha adolescência, rapaziada, e cara, esse jogo pra mim
Ele é muito divertido, nostálgico, e eu gosto bastante. Mas se a gente for ser imparcial aqui, cara, é um jogo que tem muito problema, né? Principalmente se você levar em consideração que essa é uma atualização no servidor Survival. Quando você se remete a Survival, rapaziada, você lembra de sobreviver, né, cara? Você quer sobreviver, você não quer ficar o tempo todo sendo exposto a ali só PVP, PVP e vai, pô, tipo, aí o loot é fácil, aí você não sobrevive, entendeu? Você consegue comida muito fácil, você consegue item muito fácil, o pessoal consegue também, e aí o jogo se torna um PVP, não tem nada de survival. Vira um looter shooter praticamente, assim, entendeu? Não é um survival. Então, só aí já não é. Não é o que promete. Não tem como. E ele conta com outros modos de jogo, e eu acho isso super interessante. Sabe, tem um Battle Royale, tem o modo arcade, que aí sim, velho, arcade é pra você ir lá e trocar tiro. E tem o modo competitivo. Agora no Survivor, pô, tem que ser escasso, tem que ser difícil. O cara não pode estar full skill em 2 semanas. Entendeu? Tem gente que ficou full skill praticamente uma semana, se você pegar para pensar. E ó, o cara vai, paga um prêmio. Eu entendo que o jogo tem que lucrar, então ele tem que vender prêmio, rapaziada. Não tem como sair. O jogo é grátis, ele tem que lucrar de alguma forma. Então o prêmio faz sentido. Beleza? Aí o cara vai lá e paga o prêmio. Paga o melhor prêmio, que é 3x. Aí logo na primeira semana já tem um evento de experiência. Na primeira semana do jogo, primeiro final de semana, evento de experiência. O cara tá com 3x de XP e mais o servidor dando bônus. Cara, o cara fica o dia inteiro matando zumbi no aeroporto, no servidor privado, que eu já ensinei vocês aí. Fica muito fácil, entendeu? O cara fica full XP. O cara vai pro PVP, ele vira um deus. Você dá um spray full na arma nele, ele não morre. Ainda mais que o jogo conta com macro, velho. Não do próprio jogo, mas os players não jogam, vamos dizer assim, de forma honesta. Lógico que eles não estão usando nenhum programa que ajuda a mira deles, mas, pô, o macro, ele não é uma parada que todo mundo que joga Infestation usa, sabe, cara? E acaba que o cara tá full skill, aí vai pro PVP de macro. Ele toma uma rajada, ele usa o macro, é só rolar a bolinha do scroll ali, do mouse ali. O cara já recupera a vida, toma a vida, bota uma barricada na frente e volta pra arma. Cara, tipo, em uma semana o cara tá full XP, vai pro PVP ainda com o macro, o cara fica imortal. Então quem não pagou prêmio, quem não pagou VIP, quem tá começando no jogo, cara, a chance do cara que tá começando no jogo gostar do jogo e ficar e fazer a player base do jogo aumentar, o cara simplesmente desiste. Ele fala, cara, qual é? Eu dei um spray no maluco, eu quase era óbvio que era pra me matar o cara e o cara não morreu. E simplesmente ele apertou um botão, se curou, botou uma barricada na frente e veio me matou e levou tudo que eu tinha, o pouco que eu tinha. E pra mim chegar nele sendo free vai ser um negócio absurdo, entendeu? Vai demorar. Então, cara, fica meio desbalanceado, né? Fica desbalanceado. Fica roubado. Fica meio que... Tipo, não é que o cara... Não acho que é um pay to win, entendeu, rapaziada? Mas leva muita vantagem no início do jogo. Porque depois, no final, né, depois de alguns meses, vai estar todo mundo com skill, vai estar todo mundo forte. E acaba que não tem essa vantagem inicial, né? Mas é desbalanceado, tinha que ter um balanceamento. Tem que ter um balanceamento nessa parte aí. Eu não sei. De repente um reajuste aí nas árvores de habilidade. Porque o jogo se resume a simplesmente ficar pegando um lootzinho ali, ficar no PVP depois que você fica full. Então você fica no PVP,
o tempo todo praticamente, né, cara? O jogo conta com própria venda aqui, ó, saca? Então isso tira meio que a troca dos jogadores, a conversa. Nos dias atuais, né, o pessoal de repente não quer ficar tanto tempo logado. Até entendo, tem a loja dos próprios jogadores no lobby, mas aqui tem a do jogo, né? E aí você consegue comprar coisas aqui do próprio jogo. Então imagina se eu gastasse todo o meu dinheiro em Stanag, por exemplo. Conseguiria tirar muitos PVPs, velho. Muitos PVPs, eu teria muita munição. Ele quebra um pouco o mercado do jogo, sabe? Deixa menos imersivo também o fator sobrevivência. Você comprar com tanta facilidade essas coisas aqui não faz muito sentido. As milis também, você já consegue comprar umas milis que são muito boas, sabe? De repente não é tão legal você ter acesso a esse tipo de coisa. Quer ter a vendinha, acho interessante até, mas vende coisa básica, assim, pra matar zombies, sabe? Coisinha mais fraca, assim, sabe? Kruger. As coisas que não vão interferir muito em PVP. Que não... Ó, Night Vision. Não pode isso aqui, cara. Tem Night Vision no próprio jogo. E outra, ainda tem gente que na atualidade tá comprando Night Vision. Eu sou um deles, que eu não tinha notado que tinha isso. Eu não tinha percebido. E dá pra comprar aqui, né? 700. O pessoal vende isso aqui no mercado mais caro. Compensa você comprar direto do jogo. Você compra várias aqui na Activision. Tá vendo? Já tem colete. Então aqui você já sai pro PVP ponto. Você só precisa de uma arma. Lógico que não é o melhor gear possível, mas... Pô, já tem na loja que você não precisa nem lutear. Não faz muito sentido, sabe? O jogo é sobre sobrevivência, não sobre PVP o tempo todo. Principalmente o modo Survivor. A gente espera que a gente sobreviva, né? E não fique, tipo, nessa de tirar PVP o tempo todo sem nenhum motivo. Ó, bandagem, repair kit. Rapaziada, eu pego um carro, venho pra safe aqui e fico gastando meu dinheiro. Fico o carro infinito o tempo todo. Eu não tenho nenhum trabalho de lutear essas coisas, sabe? E no começo eu até tava sofrendo pra gasolina, mas a gente tinha me tocado que tinha isso. Depois que você se toca dessas coisas, né, você fala, puta, tá muito fácil. Olha isso aqui, todos os attachments pra arma, praticamente. Não todos, mas são os attachments aqui, cara, que são muito bons, sabe? O Flare Laser, isso aqui ajuda demais no PVP. Sabe, eu acho que assim, se for pra ter coisas desse tipo, teria que ter só o Pistol Silence pra você, pra te ajudar a matar zumbi, as Flashlight, porque isso aqui vai chamar atenção, mas, por exemplo, se tiver escasso a visão noturna, isso aqui faz sentido pra você conseguir jogar à noite, né? Conseguir ver as coisas e tal. Vai chamar atenção, então é uma faca de dois gumes. O silenciador de pistola é bom pra você matar zumbi, ser mais discreto, né? Pra não morrer tanto. Modo Survivor real, assim, né, cara? Ford Grip, isso aqui não pode ter mais nunca. É muito forte. Que ajuda demais no recorrer da arma. Faz muito sentido ter esse tipo de coisa. Ó, barricada, isso aqui não faz sentido ter a loja vender isso, cara. Isso aqui é apelão, ó. Sandbag, o que acontece? Você bota ela na janela de alguns lugares ou no muro, consegue subir nos muros, consegue escalar algumas casas. Isso aqui é roubado, cara. Isso aqui tem que ser escasso. O cara leva isso aqui pro PVP, o cara consegue subir em um monte de casa, cara. E de repente tá numa casa de 2 andares, você acha que está seguro, você tá marcando a escada, você toma da janela porque o cara conseguiu botar um negócio desse, subir em cima do telhado da casa. Beleza, quer ter essa mecânica no jogo, até que é legal. Eu gosto do jogo assim, não é uma crítica full, né? Eu vou continuar jogando o jogo, eu acho da hora o jogo do jeito que tá. Também, entendeu? Porque me diverte mais. Quer fazer um Survivor? Isso aqui tem que ser escasso. Pode ter essa play, né, de subir no segundo andar, subir em telhado de casa, é legal, né? Fazer um parkour e tal. Mas isso aqui tem que ser escasso, entendeu? Isso aqui não pode ser tão fácil acesso. Aqui, ó, a gente tem as skins. Isso aqui é legal. Isso aqui é legal pra caramba. Ter esse tipo de coisa aqui na loja por dinheiro do jogo, né? E não um dinheiro real. Isso aqui é legal. Isso aqui é interessante. Só que assim, o jogo pode lucrar, né, cara? Aqui é a hora do jogo lucrar. É aqui onde o jogo deve lucrar, sabe? Como o jogo é single player, aqui pode ter mais skins. Eles fabricar mais skins e vender por dinheiro também, né? Dinheiro normal. Aqui o jogo tem que lucrar nisso, sabe? É aqui onde o jogo deve lucrar. Venda de skins, venda de personagem. Cara, tipo assim, isso aqui facilita muito, cara. E tira a imersão, né, cara? Cadê os players fazendo troca e venda das coisas? Não tem, a fanbase fica pequena, o pessoal acaba parando de jogar, porque o jogo se resume em ficar pulando no meio do mato e usando HP. E aí você pega alguém, dá um tiro, ou você vê alguém e você faz uma trocação ali, de repente você mata o cara, ou de repente você morre.
E acaba que fica só nesse loop. Você não fica com medo de sair pro jogo lutear. Você não tem mais medo das outras coisas. Você já fica full loot muito rápido, você só precisa farmar skill e depois ficar o tempo todo numa cidade fazendo isso aqui, ó. Pulando e usando a sua vida. E se posicionando, esperando alguém pra você fazer uma trocação. Aí o jogo se resume a isso. Tipo, não que isso não seja divertido, é legal, PVP é gostoso, sabe, velho? Você dá uma relaxada, você ficar trocando tiro com os outros e tal. Mas perde a imersão de sobrevivência, né, cara? Então acho que é sobre isso. O jogo deveria focar mais na sobrevivência. Vamos para as possíveis soluções, rapaziada. Bom, se o servidor é survival, a gente quer sobreviver. A gente quer um jogo survival e não looter shooter, não PVP all time. Se tiver PVP que seja por algum motivo específico, o cara quer de repente pegar um colete e talvez agregue no gear dele, o cara quer tentar pegar aquela arma que o outro tá carregando, entendeu? E então não tem que, tipo assim, o loot tem que ser realmente escasso. A parte de comida e de água também tem que dar problema. Remédio tem que ser escasso. Essa parada da doença do zumbi aqui também tem que ser, tipo, tem que ser relevante, entendeu? Nível 2 ela já poderia começar a dar dano na sua vida, sabe? Então tem que ser realmente hard para você ter a sensação de sobreviver e ter medo o tempo todo, beleza? Vamos falar sobre servidores. Acho que servidores privados é um mal pro Survivor. Porque o cara vai lá, fica full skill no privado sem ter problema nenhum, luteia sem ter problema nenhum, entra no oficial e mata todo mundo que não tem condições de pagar um servidor privado e pega o pouco loot que os caras têm. E aí vira uma bagunça, o jogo se torna um PVP, um looter shooter em 2, 3 semanas e nada de survival, entende? Pô, tem que ter PVP de Kruger, rapaziada. Tem que ter PVP com arma meme no começo do jogo. Tem que ser uma parada assim, entendeu? Aí depois de alguns meses começa a ter um lootzinho melhor com algumas pessoas, entende? Então servidor privado, cara, não pode. Não dá, velho. A empresa tem que lucrar de outra forma. E outra. Até pode ter um servidor privado, mas que o sobrevivente que o cara logue no servidor privado fique locado no servidor privado dele. Ou nos servidores privados gerais. Porque aí um cara vai, compra um servidor privado, ele configura lá as configurações que ele quer, se ele quer só PvE, se ele quer PvP, se ele quer só chamar guilds para fazer PvP tipo combinado, entendeu? Guerra de clã contra clã combinado. Aí fica assim, entende? Locado no privado e não no oficial. No oficial tem que ser, mano, todos contra todos e sem facilidade. Pra ter equilíbrio, sabe? Aí, pô, aí você me pergunta, como que o jogo vai lucrar, né? Como que ele vai se beneficiar financeiramente, já que ele é grátis e ele não vai vender servidor? Cara, se ele fizer o lock, ele vai conseguir vender servidor. Mas se ele não fizer o lock, ele vai vender personagem aparência, né? No caso, skin. Ele vai vender as skins das armas, que isso é legal, entende? E ele vende essas outras coisas, os outros modos de jogo. E, ó, dependendo da fanbase que começar a pegar o jogo, ele pode cobrar. Ele pode voltar a ser pago, pô. Cobra 10 conto pelo jogo, 20 conto, entendeu? R$ 50, dependendo de como ficar a player base do jogo, volta a cobrar o jogo. Mas é muito tranquilo, cara. Se você vender skin e tiver uma player base boa, o pessoal vai comprar, mano. A player base do jogo nem é tão grande e tem gente com um monte de skin no jogo. Então, venda de skins seria o caminho para eles conseguir manter os servers. Servidor privado, caso o cara goste de jogar só PvE, não quer saber de nada. Então, aí loca o personagem no servidor privado, não deixa ir para o modo Survivor. E venda de personagens.
Vai vender personagem, cria mais personagens, entendeu? Aí cada personagem tem suas roupas, aí tem as roupas frias e as roupas pagas, e é isso, cara. Dá pra vender skin de carro. Partindo do princípio que isso foi feito, os jogadores não vão conseguir upar suas habilidades rapidamente. Já começa aí. Já vai ficar muito mais difícil. O cara vai cagar no zumbi e subir em cima de carro no servidor oficial. Ele vai farmar XP. Só que vai sofrer, entendeu? Ele pode até pagar o prêmio, pode pagar o VIP. E também é uma forma do jogo lucrar, certo? Mas ele vai ter dificuldades. Ele vai pagar o VIP e o VIP vai estar comendo e ele vai ter dificuldade para formar o zumbi. Então não vai ser simples ele ficar full skill. Eu acho que a árvore de habilidades é legal pro jogo, tem que ter, tá? É algo a mais, é algo legal e ajuda também o jogo a lucrar. Mas enfim, o cara vai ter dificuldade para upar. Ele vai ter medo, receio de estar upando ali. E não vai conseguir upar com qualquer coisa. Ele vai de repente ter que pegar uma pistola silenciada para agilizar o farm dele. Ou ele vai ter que farmar com um loot bem ruinzinho, porque vai ser escasso. E aí ele vai acabar demorando mais para matar o zumbi. Vai ter que dar 4, 5 porradas. Não vai ser uma porrada de katana já no começo. Então o jogo sendo dificultando nessa parte, o cara não vai conseguir ficar full skill. Então ele vai ter que sobreviver. Até o período aí que ele vai fazer toda a experiência dele, ele vai ter que sobreviver por muito tempo. Ele sempre vai estar com medo. Ele não vai andar, tipo, tranquilão e fazer as coisas no automático. Não, cara, o cara vai estar com receio. Qualquer momento ele pode ser alvejado por qualquer cara. E aí traz uma dinâmica de realmente de sobrevivência pro jogo. E aí, conforme os players for conseguindo os seus loots, vai tirando PVP. Vai para cidades aí, tenta matar alguém, pegar o loot melhor, ficar com o loot dos outros. É a escolha de cada um, entendeu? Tem pessoas que vão querer só ir nas cidades, pegar o loot e tentar voltar seguro para safe e trocar o PVP no meio do caminho. Tem pessoas que vão querer ficar na cidade realmente para matar as pessoas. Aí faz o sistema de clã normal, de domínio de área. Aí vai ter bônus de experiência na área, bônus de dinheiro, isso é legal. Outra coisa também que eu acho que seria interessante ter nesse jogo é algum bônus, alguma coisa em ser bandido, ser policial e civil. Tipo, civil é o neutro, né? Aí tem o bônus dos bandidos e o bônus dos policiais. E as guilds deveriam ser todas divididas. Tipo assim, a guild X só tem policial. Não, tipo assim, se a guild foi fundada por um bandido, só pode entrar bandido naquela guild. Se ela foi fundada por policial, só pode entrar policial. Entendeu? Se o líder da guild é policial ou bandido, só pode entrar aquele status. Entendeu? Porque que acontece? Se logo um clã desse jeito para lutar contra outro clã ou contra um player, fica mais fácil o sistema de reputação, fica mais tipo assim, consistente. Eu vou matar só bandido, eu vou me tornar um cara da lei. Então não vou pegar reputação negativa porque eu tô matando um civil, porque eu tô matando um cara que é da lei, do clã de bandido que tá me alvejando. Entendeu? Então tentar equilibrar isso aí também para deixar mais isso mais relevante no jogo, né? Porque hoje, por enquanto, eu não vejo relevância nenhuma. Aí agora a cerejinha do bolo, né, rapaziada? Para esse jogo funcionar, o modo Survivor, não pode ter macro no jogo, tem que fazer um sistema anti-macro, tá? Tem que colocar as bandagens, as vidas, né? Tipo, o que regenera HP. Bandagem, painkiller, medkit, mostrar aqui pra vocês. Essas coisas não podem ficar em hotbar, porque isso facilita macro, tá? É só fazer um programa aqui no computador, eu consigo macrar e usar rapidamente, sabe? Os caras simplesmente conseguem fazer isso aqui, ó, que eu tô fazendo, muito mais rápido que eu. Só que eles usam a vida. Eles conseguem ficar fazendo isso aqui, ó, e usando a vida sem atirar. Eles não vão atirar. Então tem que tirar da hotbar. Tem que colocar pra cá, ó. Aí, pô, tô no PVP. Pá, pá, pá. Tomei um tiro. Bom, beleza. Se eu tenho um cover, eu deito no cover. Aí eu abro meu inventário. Clico em usar o item.
Beleza. Aí, imediatamente, eu sou curado. Tá? Essa é uma opção. Ou quer deixar na hotbar? Beleza, deixa na hotbar. Só que o que acontece? Assim que eu usar, meu personagem para e começa a fazer uma animação de enrolar no meu braço. Ou simplesmente, não dá pra fazer animação, é difícil de fazer essa programação, porque o jogo é antigo. Então faz um cooldownzinho. No meio da tela aí, ó, na mira, faz um cooldownzinho. Que ele vai se curando, curando, e o personagem tem que ficar parado nesse tempo. Entendeu? Aí não tem como o cara correr com macro. Aí você dá o tiro nele, ele usa o macro, volta pra arma e te mata. Não tem como ele fazer isso, porque se ele usar HP, o personagem dele vai parar e vai fazer animação de cura. Ele vai morrer, porque vai ficar parado na tua frente. Entendeu? Então as trocações vão ficar como? Mais intensas. O cara vai ter que pegar um cover pra trocar com você. Aí ele toma um tiro, ele faz animação. Aí se você não toma o tiro aí, é hora de você rushar, porque ele vai estar na animação. Entendeu? Então tem que tirar o macro do jogo. Uma forma de tirar esse macro do jogo. Lógico, faz parte, muitos jogadores antigos, os caras que são mais ferrenhos, vão falar, vão achar ruim isso aqui. Mas, cara, é o modo Survivor. Entendeu? Isso que tem que ser feito, cara, pra ficar balanceado. E pra ficar justo, pô. Tem gente que quer jogar justo, não quer jogar com macro, mano. Você quer jogar com macro, sei lá, joga nos outros modos, tá ligado? Não no Survivor. Outra parada também, barricada. É que eu não tenho nenhuma aqui. Mas a barricada, velho, não pode ser utilizada com tanta facilidade assim. O cara vem, usa o macro, ele se cura, bota a barricada insta na frente dele, velho. E ganha um cover. Então, assim, se tiver barricada no jogo, usa uma só. Só consegue carregar uma ou duas na bag. Depois de colocar duas barricadas, independente da barricada, entendeu? Por exemplo, o item ganha o status barricada, só pode levar dois dele na bag. Então você poderia levar um Riot Shield e um Wood Shield. Ou dois Wood ou dois Riot, entendeu? Ele ganha o status barricada, só consegue carregar dois. E também fora da hotbar, né? Fora da hotbar, porque aí, tipo assim, o cara consegue macrar na hotbar. Entendeu? Aí o cara ganha vantagem. Aí ele pode botar fora da hotbar. Aí você pode botar, tipo assim, ele sem tempo, né? Porque ele tá quebrando muito rápido. Aí você bota ele sem timer. Simplesmente você, vamos supor, eu quero fazer dessa pedra aqui o meu forte na cidade que eu tô. Então eu coloco uma barricada aqui para proteger minhas costas ali, coloco uma aqui para proteger de lá. E eu fico aqui, por exemplo, mirando lá na cidade. Os caras vão saber que eu tô aqui, porque tem barricada, óbvio. Então, esse vai ser o ponto negativo. Vou estar me exportando, mas eu vou estar cuidando das minhas costas enquanto eu olho alguma coisa. E se vier uma trocação de frente, eu não vou colocar uma barricada pelona na frente, pegar cover, me curar e sair matando o cara, entendeu? É isso. Agora, se tipo, quer fazer o mínimo do mínimo? Pelo menos duas barricadas aí. Só duas barricadas na hotbar. Pode deixar até com macro aí, sei lá, mas o mínimo do mínimo é só deixar carregar duas barricadas por bolsa. Mais que isso não, entendeu? Não ficar pelão demais. E estraga muito o PVP isso aí. Estraga demais, demais. Principalmente um cara que é pró jogando contra um cara que é ruim. Ou um novato. Ou tipo, o cara simplesmente não tem chance, cara. Não tem chance. A hora que ele acerta o primeiro spray, o cara se cura e bota uma barricada. Ah, tá. Ele fica todo cagado de medo ali atrás e não consegue mais fazer nada. O Pro vai correr atrás dele e matar ele facinho. Ainda não tem nem chance de um cara novato ou de um cara que não tem uma habilidade tão avançada trocar com um cara, velho. Ele nunca vai matar um cara que é macro velho de infestation. Tem como, entendeu? Então isso seria muito saudável pro jogo. Enfim, essa é a minha análise, rapaziada. No geral, coisas que tem no jogo são boas, coisas que poderiam ser bem melhoradas para fazer jus ao modo Survivor. E no geral, o jogo pra mim é bom, mesmo estando desse jeito, tá? Porque essa é a minha opinião e eu gosto desse jogo, fez parte da minha adolescência, então, por mais que ele tenha problemas e por mais que
tenha coisas que não são como deveriam ser, o jogo é divertido. Independente disso, ele é um jogo divertido que você vai se divertir trocando o PVP, entendeu? Fazendo uma trocação no PVP. Inclusive minhas lives na Twitch, a maioria do tempo na live eu fico no PVP, não fico rodando no mapa, eu fico no PVP, porque é entretenimento e é divertido, tá? Então, assim, no geral, o jogo tem problemas se for considerar um survivor, mas se for considerar ele um looter shooter ou um jogo simplesmente de tiro, de FPS, de TPS, é um jogo bacana, cara, é um jogo divertido, legal, que vai te dar bastante horas de diversão, entende? Então, essa é uma análise que acho que cada um tem que fazer aí do que gosta, do que não gosta e do que quer realmente jogar ou não. Pra mim, o jogo é divertido do jeito que tá. Se ficasse do jeito que eu falei o modo Survivor, também seria divertido, só que o meta do jogo mudaria totalmente. E a jogabilidade também. Então teria que ser testado novamente para ver como é que fica. Daria um fator dificuldade, então realmente seria um Survivor. Eu espero que eu tenha agregado algum valor para vocês. Deixe sua opinião nos comentários. Cara, coloca a sua opinião realmente como você pensa, cara. Vamos tentar ajudar a player base do jogo a aumentar. Porque independente se ele ficar dessa forma, se ele tiver alterações ou não, isso vai ajudar demais, tá? Vai ajudar o quê? Aumentar a player base e de repente fazer uma campanha de que os caras donos do jogo peguem e avaliem esse vídeo. E avaliem o que os players querem. Então deixa sua opinião no comentário aí, cara. Comenta realmente o que você pensa. Não precisa concordar comigo, entendeu? Aqui não é para você concordar comigo. Se você discorda em alguns pontos, coloca a sua opinião aí, né? Vamos manter todo mundo respeito tranquilamente. Coloca a sua opinião. Vai ter um prazer enorme de ler, cara, sua opinião, mesmo sendo divergente da minha, porque isso vai abrir minha cabeça, de repente, para coisas que eu não pensei e ajuda também, né, o jogo ir evoluindo. E para mim, cara, eu queria muito que a player base desse jogo fosse gigantesca. É um jogo que me diverte bastante. Então, quanto mais player para mim jogando isso aqui, melhor, porque eu sei que eu posso jogar tranquilamente sem medo de do jogo acabar novamente, igual já aconteceu. Então é isso, cara. Deixa seu comentário, deixa seu like, deixa seu dislike, o que você quiser, fica à vontade. Então é isso aí, rapaziada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou. Valeu. Boa. Boa. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating.